Bora! Bora, vamos em frente que atrás tem gente. Vamos à nossa penúltima parte da frente 2. Como eu falei, agora a frente 2 ficou mais tranquila, porque a topzera é a pirâmide, né? A pirâmide que é o pé no saco. O cilindro é super fácil. E o cone é legal também. Esfera também não tem tanto problema. Então, o que falta para nós é cone e esfera. Esfera. Vamos lá. Cone. Primeira coisa que eu vou relembrar para vocês é: sentou, doeu a bunda, o volume divide por 3. Então, isso jamais a gente pode esquecer. Sentou, doeu a bunda, divide por 3. Sentou, doeu a bunda, divide por 3. Ok? Não pode esquecer, não pode esquecer. Agora vamos aos elementos do cone. Altura, sempre perpendicular à base. O raio da base. Não esqueçam que diâmetro é o dobro da base, do raio da base. E a geratriz. Então, todo o cone vai ter este Pitágoras possível. G quadrado, H quadrado mais R quadrado. Então, todo cone tem esse Pitágorasinhas que é possível fazer. Vamos lá, continuando. Para fazer a área da base, tranquilo, porque é igual ao cilindro. Para fazer a área lateral, vocês podem até decorar, mas aprendam a deduzir para não esquecer. Assim como eu fiz no cilindro, tá? Com 2πRH da área lateral, eu vou fazer a mesma coisa com o cone. Se a gente entender, fica fácil de fazer o ângulo também da planificação. Então, se eu pegar uma tesourinha, presta atenção, gente. Se eu pegar uma tesourinha, e cortar aqui o cone, cortei e abri. Todo mundo entende que vai dar um setor circular? Sim ou não? Quando a gente era criancinha, a gente construía chapéuzinho de festa. Então, a gente ia lá na cartolina, cortava um setor e fazia o chapéuzinho. Eu fiz isso muito no pré, tá? Lembro até hoje, apesar de ser perto lá da Santa Ceia, mas lembro. E uma coisa importante para a gente poder entender a regra de 3 que a gente vai fazer é que o raio deste setor é o G. Então, o raio desse setor é o G. Então, tem que entender isso para poder entender a dedução que eu vou fazer. Até aí, entenderam o corte e a planificação? Não? Sim, Gleice, deu para entender. Agora, claro que todo setor é um pedaço de pizza. E aí, a nossa pizza vai ser uma circunferência de raio G, portanto, de comprimento da circunferência inteira, 2πg. É a única coisa que tem que raciocinar, porque o resto é fácil. O resto a gente tira de letra. É assim que a gente deduz a área lateral, para não precisar decorar. E, importante, faz o ângulo da planificação. Então, é em cima desse setor
que é a parte lateral do cone, que a gente vai fazer as duas deduções. Para fazer a área, para fazer o ângulo, você vai pegar uma regrinha de 3 bem simples, porque é duro ficar decorando dessa forma. Os livros trazem mais ou menos assim, tá? Eu prefiro sempre fazer a regrinha de 3. O comprimento da circunferência inteira da planificação está para 360, assim como o comprimento do setor, que é o comprimento lá da base, 2πr, está para o ângulo da planificação, que é o ângulo θ. Portanto, essa regrinha de 3 acha o ângulo da planificação. Duvido que no vestibular a gente lembre disso, da fórmula decorada. Então, muito melhor a gente entender como é que planificou e tirar da regra de 3. A área lateral até que tem gente que decora, mas a do ângulo já é mais chato. Para fazer a área lateral, mesmo esquema, 2πg está para a área total da circunferência, 2πr está para a área do setor. A área do setor é a área lateral. E aí a gente chega na fórmula que o livro dá. Área lateral do cone πRG. Tudo bem que tem vestibular até que dá as áreas prontas e tal, mas tem vestibular que não dá. E aí eu tenho que fazer, tenho que saber, né? Tá? Então, por isso que eu fiz a dedução, para que vocês tenham aí bonitinho. A área total é só somar a área lateral mais a área da base, e volume é só lembrar que, como doeu a bunda, a área da base vezes a altura dividido por 3. Se o cone for equilátero, ele fala no exercício, o G vale 2R. E, assim como no cilindro, nós aqui também temos a secção meridiana. Secção meridiana é esse triângulo que a gente enxerga quando a gente corta o cone no meio. A área do triângulo, base, que é 2R vezes H dividido por 2. Então, a área meridiana é RH. Tem bastante coisa dessa parte que é a aplicação de fórmula. E cone é uma dessas coisas que eu tenho que pensar muito pouco. Tá? Tirando a parte dos troncos que vem depois, a parte inicial de cone, que são essas duas aulas, são bastante simples. É só você encaixar a fórmula e pau. Exemplos. Calcule a área total e o volume de um cone cuja geratriz mede 5 e o diâmetro da base. A gente só erra se a gente não prestar atenção. Porque às vezes ele fala diâmetro, e aí você vai lá e põe o raio. Diâmetro, gente, é sempre o dobro do raio. Então, se o diâmetro é 8, o raio é 4. E aí, com um Pitágorazinho, você acha a altura, e aí é só aplicar a fórmula. Vai lá, calcula a área da base, πr². O π você vai trocar se ele mandar, senão deixa a π cair. Área lateral πRG. Então, π vezes 4 vezes 5. E a área total é só somar a área da base mais a área lateral. Volume, a área da base vezes a altura dividido por 3. O exercício mais chato da apostila eu fiz aqui, tá? Que era o mais chatinho de todos. Então, ele tinha lá a primeira situação, não lembro o que era, se era um recipiente, o que era, onde você tinha um cilindro e um cone, e aí você tinha aqui líquido. Tinha álcool
e o volume do álcool era 625 pi centímetros cúbicos. A altura do cilindro era 6, o raio 5 e a altura do cone 6. Aí ele vai virar esse recipiente ao contrário. E quer saber qual é a altura que ficou livre lá em cima. Qual é a alturinha que ficou livre lá em cima na hora que você virou e o álcool caiu lá para o cone. Certo? Então, cuidado só com a resposta, né? Tá? Cuidado só com a resposta. Se a altura total do cilindro é 30, e eu quero essa altura que ficou livre, nós vamos chamar de 30 menos H, a altura do cilindro que tem álcool. E aí o volume do álcool é o volume do cilindro, mais o volume do cone. Depois que você pensou, é só aplicação de fórmula. Esse é o exercício mais difícil, acho que tinha lá. Volume do cilindro. Todo mundo já sabe. Área da base vezes a altura. Então, vimos a semana passada. Volume do cilindro. Área da base vezes a altura. Ou seja, πr quadrado H. Volume do cone é a mesma coisa, só que divide por 3. Com o tempo a gente vai acostumando com as fórmulas. Esse é o volume do cilindro. Volume do cone, área da base, vezes a altura, dividido por 3. Portanto, πr quadrado é quase igual, só que divide por 3. πr quadrado H dividido por 3. Então, vem aqui, volume do cilindro, π, r ao quadrado, vezes H, que é essa altura aqui com álcool, mais volume do cone, π, r quadrado, que também é 5, vezes a altura do cone, que é 6. E aí é só não errar a conta agora, tá? Esse era, acho que, o mais chato que tinha ali. Mais um exemplo, agora não é da apostila. Um pedaço de cartolina possui a forma de um semicírculo. Aqui o cara tentou fazer uma pegadinha. Semicírculo quer dizer metade do círculo. Ou seja, o ângulo da planificação é 180. Esse é o único raciocínio que tem que ter. De raio 10. O raio da planificação é G, não esqueçam disso. Com essa cartolina é montado um cone e ele quer o volume do cone. Então eu não posso esquecer que quando eu planifico, o raio do setor da planificação é o G. Então essa é talvez a única coisa que eu tenho que pensar. Aí eu vou fazer aquela regrinha de 3 que eu montei na teoria. 2πg 360. O ângulo da planificação, 2πr. Aqui, ó, falou em ângulo de planificação. Você vem aqui, ó, exatamente neste ponto aqui, ó. 2πg 360, 2πr, o ângulo da planificação. Então, seguiu a teoria? Claro que vocês vão estudar, vão fazer o resuminho de vocês. Aí, com esta regra de 3, eu vou achar o raio do cone. E aí vai lá, faz o Pitágoras, para achar a altura do cone. Então, g quadrado, h quadrado mais r quadrado. O h dá 5 raiz de 3. Fórmula. Área da base vezes a altura, dividido por 3. πr quadrado h por 3. Então, tem poucas coisas que o cara pode complicar vocês. Porque, basicamente, é aplicação de fórmula. Mesmo esse mais chato da apostila, ele era uma aplicação de fórmula. Muita gente errou esse exercício, que é um teste,
Porque o cara chamou aqui de x e calculou o x. E tinha na resposta. Só que não era esse x que ele queria. Ele queria o de cima. Então, por isso que eu resolvi desse jeito. Então, eu chamei aqui de h, e em vez de chamar aqui de x, eu pus 30 menos h. Que aí eu sabia que eu não ia errar. Então, é exatamente por isso que eu resolvi, colocando 30 menos h. Agora, quem quiser colocar x aqui e fazer, não pode esquecer que a resposta tem que tirar de 30. Então, são pegadinhas, mas nada com grau de dificuldade alto. O grau de dificuldade não é tão alto assim. Tá? Aí, na outra aula, vocês vão fazer frente 1, frente 2, o que vocês quiserem fazer. A Luquinha caiu. E aí vocês vão perguntando. Já vou encerrar nossa aulinha.